Olá, bom dia. Graça e paz, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Posso ouvir um amém aí do outro lado? Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda no dia do Senhor aqui para embarcarmos numa viagem, a primeira viagem missionária de Paulo. Tem muita gente aí que quer e gosta de viajar, né? Alguns estão até com abstinência, que não podem sequer viajar até a esquina, até o centro da cidade, sem temer. Outros, ao longo das suas próprias jornadas, histórias pessoais, têm buscado outras viagens, né? Como se dizia até alguns anos atrás, viajar na maionese, buscar outras ondas. Mas a onda verdadeira é a palavra. Então, estamos fazendo exatamente isso. Estamos aqui reunidos e eu peço licença para entrar na sua casa, meu irmão, minha irmã em Cristo, aqui da Igreja Batista Boas Novas de Isabel, no Rio de Janeiro, mas também você, nosso irmão na fé, espalhado aí por todo o Brasil e quem sabe até fora do Brasil. E você que é amigo de alguém que gosta muito de você, sabia? Porque se te convidou para participar de uma reunião como essa, onde vamos estudar a palavra de Deus, é porque essa pessoa se importa muito com o seu futuro, com o seu presente e sabe que quem transformou a vida dela também transformará a sua se você permitir, que é Cristo Jesus, que é o nosso comandante aqui nessa viagem. Foi o comandante na viagem ali de Paulo, a primeira viagem missionária que a gente vai ver. E a gente tem usado, como os irmãos aqui da igreja já o sabem, essa literatura. Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, da editora Cristã Evangélica. Os irmãos já têm a literatura em mãos, os que não têm o papel impresso têm o PDF, e você aí que não teve acesso ainda, você pode pesquisar na própria internet, aí dá um Google, pesquisa PDF, não encontrando, tendo alguma dificuldade, se você foi convidado por algum dos nossos irmãos, certamente os nossos irmãos poderão te ajudar, ok? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor para nos conduzir nessa viagem, que essa viagem missionária não foi só para um evento histórico, mas importa e aponta de nós continuarmos viajando para o Senhor aqui nesta terra. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por essa linda manhã, o dia que o Senhor mesmo fez e o tem preparado para te servirmos. Ó Deus, que antes de mais nada nós nos rendamos a Ti, confessemos nossos pecados, reconheçamos a nossa total dependência de Ti, estejamos abertos com os nossos corações e mentes, sem preconceito, de que ordem eles forem, caiam todos eles um a um agora por terra em nome de Jesus, nós possamos mansa e humildemente nos rendermos diante de Ti e da Tua palavra, Deus. Que nós desde já entendamos que antes de qualquer outra decisão, qualquer outra situação em que até resolvamos participar, que nossos corações possam verdadeiramente compreender que nós aqui estamos para servir a Ti. Nós também desde já entendamos que o Senhor é o Senhor da história e que o Senhor planeja em tudo que faz e que sempre fará. O Senhor não faz as coisas a esmo, de qualquer forma, sem excelência. Porque o Senhor é um Deus excelente, Pai, nos ajuda a sermos excelentes. Assim seremos, sob a condução do Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados e agora, Pai, abençoa cada lar aqui representado que nos acompanha nessa hora. Essa palavra seja bênção e edifique um, a começar por este que fala aqui. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Pois bem, meu querido, minha querida, temos estudado, portanto, aí o livro de Atos, nossa principal referência, naturalmente, é a Bíblia. Você está de bem com a Bíblia? Você está como o pastor Rimar brincava, o pastor Rimar
Siqueira Lopes, o nosso pastor aqui da igreja, está com a Bíblia e não abre. Não, é para ficar com a Bíblia, né? E abri-la, estudá-la. Então é isso que a gente tem feito nesse tempo. A gente tem visto aí que o livro de Atos tem muito ensinamento válido, não apenas para hoje, mas para toda a história aqui, para o futuro, para o presente, e também certamente guiou os nossos irmãos da igreja no passado. Princípios como orar, 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 jejuar, princípios como perseverar, princípios como priorizar as coisas do reino e obedecer à medida que o Senhor, quem nos chamou e nos envia, se nós permitirmos, seremos cheios do seu Espírito, que nos dará o discernimento do que é para fazer e o que não é para fazer. Mas não basta apenas nós entendermos, ouvirmos, mas sim obedecermos. A obediência é uma palavra muito difícil, especialmente nos dias de hoje, né? Em que tudo é relativizado e alguém, nós que vivemos nessa era, quando recebe uma direção, não aceita nem que venha como ordem, a gente já começa por aí. Mas sim, o Senhor ordena. E aí, quando nós entendemos que é uma ordem, ainda assim nós queremos ponderar. Será que é bem assim? Será que vale para o dia de hoje? Será que vale para o Brasil? Será que vale para mim, euzinho aqui, o Alan? Vale para todos nós. Então, nós vamos aqui estudar o capítulo de número 11 da nossa revistinha aqui, a primeira viagem missionária. O alvo dessa lição é exatamente nós compreendermos a importância da direção do Espírito Santo na obra de Deus. Nós vamos ver que essa coisa de planejamento não é coisa do homem. Deus chama a igreja, antes de confirmar e enviar, tem a confirmação do Santo Espírito de Deus. A igreja, aí sim, abençoa os que são enviados. E esses que são enviados, depois, sim, prestam contas. Mostram a evolução no trabalho. O homem, inteligente como é, ainda que contaminado aí pelo pecado, como nós sabemos, a palavra nos ensina que quando o homem desobedeceu a Deus, ali através dos nossos pais Adão e Eva, o pecado nasce conosco desde então. Então, nós temos essa mancha, essa tendência da desobediência. Mas nós podemos enfrentá-la em nome de Jesus, amém? Se Ele estiver em nós, nós venceremos essa barreira. Mas essa inteligência que Deus nos deu, ainda que menor, certamente, assim eu creio, do que era a inteligência que Adão e Eva tinham naquela época, eles deviam usar uma capacidade muito maior dos seus cérebros, né? Até a queda. Ainda assim, nós temos essa inteligência que o próprio Deus nos deu. E nós, olhando para a Bíblia, embora muitos doutos hoje em dia o neguem, aprendemos que o planejamento é algo importante. Exemplo, você não pode sair de casa para ir no supermercado, principalmente nos dias de hoje da pandemia, né, sem saber e ter em suas mãos a lista do que vai ser comprado. Quantos de nós, sinceramente, eu não estou olhando ninguém, não vejo nem tela aqui, não precisa levantar a mão, mas você aí na sua casa, você sabe, quantos de nós fazemos listas? Se em tempos normais eu chegar no supermercado sem uma lista, eu sou capaz de comprar de tudo, menos o que eu preciso. Imaginemos hoje, no cenário ainda da pandemia, onde até ir no supermercado, para muita gente, é algo altamente desafiador. É capaz de o medo, o pânico, até me impedir de raciocinar ali na hora. Então, se eu não listo o que eu preciso,
também eu vou comprar outras coisas, não vou comprar o que eu preciso, e pior que isso, eu não vou nem pensar se os preços estão adequados ou não para eu efetuar as compras. Então, o homem, precariamente, com a sua inteligência que foi reduzida, mas é uma inteligência ainda fenomenal, capaz de levar homens ao espaço, capaz de levar homens às profundezas do oceano, descobrir óleo ou ouro preto, né? Capacidade de desenvolver uma cirurgia feita com um profissional aqui, não necessariamente na minha frente, mas que está lá no outro lado do mundo, que apoia os médicos que aqui estão na minha frente. O homem é capaz disso, pela inteligência. Então, o homem imitou essa característica do planejamento, porém, ele não tem usado, ou a grande maioria não usa no dia a dia. E aí, nós que somos filhos de Deus, e temos esse privilégio de termos um Deus que nos ensina a sermos pessoas que planejam, temos aberto mão desse tipo de iniciativa. Então, a gente vai ver aqui que, com direção, Deus quer nos dirigir, o Espírito Santo quer nos dirigir para esse plano ao qual Ele nos tem chamado e nos habilita para realizarmos. Agora, não adianta sair executando de qualquer jeito, né? Eu posso sozinho fazer algo, dependendo, se for de foro íntimo, pessoal, mas ainda assim, sem Deus na direção, você não vai fazer. Se fizer, não vai lograr êxito. E quando é uma obra para o reino, menos ainda, a gente não vai fazer de maneira alguma sozinho. E hoje tem muito isso. Diversos, inúmeros youtubers, né, ou outros tipos de canais de mídia, que professam que não precisam de igreja e estão aí a pregar suas verdades. Pergunto, quem os enviou? Quem os abençoou? Quem os sustenta? Mas o sustenta em oração, em apoio, em feedback, em retorno, em dizer, olha, meu querido, hoje você, né, não está tão bem, vamos orar juntos, que você precisa de apoio, precisa do encorajamento. Estou falando de apoio somente financeiro. Isso também. Mas existe um planejamento e existe uma direção. Precisamos entender e aplicar isso nas nossas realidades. A gente vai sentir que é necessário motivar-se a participação na obra missionária. Dos anos 90 para cá, que eu vivi mais o final já da década de 90, dentro da casa de Deus, a gente observa que os crentes, ainda na década de 90, tinham um entendimento de que delegar a terceiros essa atividade, a execução de algo que, na verdade, Deus chamou todos nós a fazermos, que é o evangelismo, é levar e apregoar o evangelho das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Nós, como igreja, ao longo do tempo, especialmente, né, no finalzinho dessa década de 90, a igreja como um todo, não apenas no Brasil, mas tinha esse hábito de entender que bastaria enviar alguns para fazer. A palavra diz que Deus chamou alguns e Deus alguns para apóstolos, para profetas, para mestres, isso é fato, é verdadeiro. Mas a palavra também mostra que para casos específicos existem essas pessoas. No entanto, a tarefa, o envio de testemunhar é para todos. Se no finzinho da década de 90, muitos de nós ainda cooperávamos em oração, em encorajamento, em sustento financeiro com as missões, nós enxergávamos
ainda assim, com distância aquilo. A gente entendia, olha, aquilo não é para mim. Inclusive, pais, quando falavam no futuro dos filhos, né? Se alguém sugerisse que os filhos seriam missionários, os pais tinham até dificuldade de entender isso, né? Não, primeiro tem que ser médica, tem que ser doutor, tem que ser advogado. Mas se nesse período do tempo ainda estávamos assim, hoje, nem isso. Hoje, muita gente tem uma dificuldade enorme de entender também que Deus chamou pessoas específicas para fazer essa obra. Se tem essa dificuldade, quanto mais a dificuldade de entender que elas também fazem parte dessa obra. Então, meu querido, minha querida, a gente precisa sentir que tem que se envolver, se engajar na obra missionária, e não apenas como aqueles que apoiam, que sustentam, isso é necessário sim, porque vocês acham que Saulo, Barnabé e João Marcos empreenderam aquela viagem sem ter alguém para ajudá-los? Sem sustentá-los? Em oração, em encorajamento e também em recursos? Hoje, na era, né, do crowdfunding, que é por ações, por causas, né, todos, é bonito, é legal, cooperam. Olha, o que mais temos visto nos últimos dias em comercial de televisão é campanha para isso, campanha para aquilo, é Médicos Sem Fronteiras, é inúmeras. Unicef, nada contra, ajudar o próximo sem olhar quem, fazer esse bem, isso é bíblico. Mas vocês percebam que o mundo, quando faz, é para angariar também prestígio, para angariar nome, renome. Mas ainda assim, muita gente vai e participa. Mas no cristianismo, segundo os princípios e valores bíblicos, não basta apenas eu doar. Preciso participar. Alguém pode estar pensando nessa, eu conheço, expressão muito típica aqui do sudeste do Brasil, e eu conheço. E o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Não é assim que o jovem fala? Tudo. Não basta você doar, você tem que participar. Gosto muito de campanha, de propaganda, sempre gostei disso. Tinha uma na minha infância, de vez em quando ainda passa até hoje, de uma marca, de um produto que quando você se machucava, eu usei muito esse produto, que eu jogava futebol, né? Então a propaganda dizia, numa chuva, um garoto jogando futebol. A garganta está pigarreando no inverno, né? O garoto numa partida de futebol, jogando na chuva, o outro do outro time dá um carrinho nele, ele cai e aí a trava da chuteira vem na canela do tadinho, né? Então, quando um jogador se machuca, se você não gosta, não acompanha esporte, mas já deve ter ouvido falar nesse produto, né? O pai entra no gramado, pega o produto e esfrega a canela dele. Então a propaganda diz o seguinte, que não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser crente, tem que participar. A gente vai ver na prática como é que é isso. E isso leva à ação. Participar efetivamente é orar, contribuir, ir na ação missionária. Tem muita gente que apoia, né? Dá os likes lá quando vê foto, quando vê vídeo. Show! Bênção pura! Mas e botar a mão na massa? Ou será que aqueles que estão lá fazendo não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem obrigações nos seus trabalhos, nos seus estudos? Participar também é estar lá junto. Ah, mas eu não sei fazer. O Espírito Santo vai te ensinar. Ensinou a Saulo, cujo nome lá no hebraico tinha tudo a ver com o desejado, né? O nome era da mesma raiz lá de Saul, a gente já viu isso aqui. Israel queria porque queria ter um rei, não era assim? Olhava para as nações em redor, todos têm reis.
Mas Israel era guardada por Deus. Deus tinha mandado profetas, tinha mandado juízes. Deus sempre governou seu povo. Nada faltou para o seu povo. Quando faltou, não foi porque Deus deixou de dar, foi porque o povo escolheu desobedecer, se afastar e não receber. Mas eles, com ciúme e com inveja, olhavam em redor e queriam um rei. E Deus permitiu. E eles escolheram o rei, Saul, cujo significado no nome é o mesmo da raiz que leva Saulo, que era desejado. Entretanto, Deus tinha outro plano. Tinha Davi, que veio a se tornar o homem segundo o coração de Deus. Ao passo que Saul era o homem segundo o coração do homem. Então, Saulo tinha essa mesma tendência, como nós. Todos nascemos pecadores. Sucumbir aos nossos desejos, às nossas vontades. E a nossa vontade aponta para o conforto, para não participar. Ou muito quando a consciência pesa, afinal de contas eu sou crente, eu preciso participar de alguma coisa, eu mandar algum apoio, mas não me engajar, não orar, não estar junto lá para apoiar nas ações, não me envolver. E Saulo, cujo nome lá romano é Paulo, mesmo nome, era apenas a versão no outro idioma, a gente já viu isso. A partir desses momentos aqui, ele ainda é mais reconhecido pelo nome de Paulo, primeiro pela facilidade do idioma, naturalmente, pelo entendimento, já que ele estava indo aos gentios para levar as boas novas de salvação. Ele estava indo lá servir, antes de mais nada, servir ao caminho. Ele era mais chamado de Paulo do que de Saulo, por essa facilidade de entendimento do idioma, e também porque Paulo significa pequeno, menor. E nesse sentido, ele mesmo declarou, a gente vai ver daqui a pouquinho os textos, né, que ele era o menor. Então ele tinha o entendimento de que importava não ser o desejado, o homem segundo o coração do homem, mas sim em ser o pequeno, o menor. Porque o pequeno, o menor, é aquele que é humilde, aquele que serve. Aquele que é segundo o coração de Deus. Pois bem, entendido os alvos da lição, gostaria de trazer essa citação que está aqui, que o nosso irmão Leonard Ravenhill é até citado no estudo aí de hoje. Eu trouxe um outro pensamento, uma outra afirmativa dele interessante, além dessa que está aí no texto, tá? E ela diz o seguinte: na igreja, em Atos, a Escritura diz que eles estavam todos espantados. Mas hoje, todo mundo só quer se divertir. Não é verdade? Dependendo da versão que você tem aí na sua mão, na Bíblia, às vezes a palavra muda um pouquinho, mas normalmente se fala em Atos que quando os apóstolos chegavam, os discípulos chegavam para pregar, naquela empreitada ali que se iniciou a partir do martírio de Estevão, do apedrejamento de Estevão, e aí ganhou força e impulso com Filipe, o evangelista, pregando na Samaria, Pedro indo lá depois batizando, e depois avançando lá com o batismo de Cornélio, centurião, tudo isso a gente já viu aqui. E agora um movimento organizado, sistematizado, de avanço missionário, a gente vê que quando eles chegavam, a narrativa bíblica atesta, havia alegria, havia transformação. E eles eram conhecidos como os caras do barulho, trazendo para o português de hoje. Que barulho? Barulho gerado pela alegria. O barulho
pelo derramamento do Espírito Santo. Tal como aconteceu em Pentecostes, lá em Jerusalém, com os 120, aconteceu agora entre os gentios e continua acontecendo até hoje. Amém? Mas eram pessoas que traziam essa admiração, esse espanto para a sociedade de então. Hoje será, primeira reflexão dessa manhã, que a sociedade olha para mim, olha para você, olha para nós, a igreja de Jesus. Dizemos que somos a igreja de Jesus, não é? Olha para a gente e se espanta com as transformações que acontecem junto àqueles que estão próximos a nós, nossas cidades, o nosso país, ou se espantam no sentido negativo com escândalos, com omissões, com mentiras. Fica aí a nossa reflexão. Que nós sejamos homens, mulheres, crianças e anciãos que espantem o mundo com as transformações de Deus em nossas vidas. E, consecutivamente, essa transformação se dará onde nós vivemos, com quem nós falamos, onde nós habitamos. Amém? Então, nós não fomos chamados para o entretenimento. A palavra transforma. Essa é a viagem, essa é a maior onda. É levar a palavra. Se a gente está falando que a gente precisa passar um momento de travessia nessa crise, nesse deserto que estamos aí nos últimos meses vivendo, quem vai nos levar para o outro lado da margem, ou para a saída do deserto, fazer essa travessia, é a palavra de Deus. Mas muitas vezes nos distraímos com entretenimento. Para muitos de nós, eu não me excluo não, todos aqui estamos juntos e precisamos fazer essa reflexão. Ao começarmos um dia, nós nos preocupamos em buscar a palavra de Deus, meditar nela, porque não basta ler, tem que deixar o Espírito falar. Ouvir a voz e obedecer. Nos preocupamos com isso ou pesquisamos logo na internet? Ainda ali no café, alguns de nós, às vezes até antes do café, queremos saber quantas lives terão no dia e na semana. E quem que vai cantar nessa live? Ou quem que vai falar nessa live? Pense nisso. Vamos lá. Então, nas primeiras 10 lições, a gente viu que os atos missionários, eles eram feitos por indivíduos, eu dei o exemplo de Filipe, isoladamente, Pedro também, né? E depois desencadeados, aliás, e além de serem indivíduos isolados, mas eram eventos desencadeados pelas perseguições que vieram na igreja. Nós vimos lá o martírio de Estevão, conforme eu comentei. A narrativa de Atos 13 e 14 vai mostrar uma mudança nesse cenário. Qual seja, uma igreja específica, baseada numa decisão deliberada, orientada pelo Espírito Santo, realizou a primeira ação missionária, planejada, que durou cerca de 2 anos. Então não foi assim, deu na telha de Saulo e Barnabé, aí viraram assim, olharam um para o outro. Partiu, mano. Partiu, brother. Não. Vamos orar. Deus falou comigo. Deus falou contigo, meu irmão? Falou. Sim, se ele falou contigo e comigo é para a gente ir, vamos, sim. Mas vamos orar junto. Vamos junto com o povo de Deus, a igreja, a liderança. Deus confirmou, o Espírito Santo confirmou no coração da igreja, confirmou. A igreja abençoou e nos enviou, nos enviou. Aí sim, partiu, mano, demorou. Não é assim que o jovem fala? Mas hoje em dia, ninguém quer fazer nada disso. Quantas vezes eu já ouvi gente, não, vocês estão devagar demais, não é assim não, esse negócio de método aí, não, isso é bobeira, isso é coisa de homem.
É coisa feita por homem, mas dirigida por Deus. Mas muita gente quer fazer voo solo, né? E já ouvi gente dizendo para mim, olha, não, esse negócio de igreja, ó, primeiro que foi invenção de homem fazer igreja. E Jesus não implantou a igreja. E ó, esse negócio de ficar aí sentado aí, ouvindo a palavra, orando, tem é que ir para a esquina para pregar. Quem que cobra em oração? Porque sustentar também é sustentar em oração. Ou eu posso achar que eu vou cair nessa batalha que é física, que é natural, mas também que é sobrenatural, porque toda vez que Deus planta uma iniciativa de bênção, nós sabemos a oposição acontece, e essa oposição é liderada por ninguém menos que Satanás. Satanás jamais vai vencer Deus. Ele já está derrotado. Mas ele vai atacar e vai querer vencer a quem? A mim e a você. Se eu vou sozinho, em independência, em autonomia de Deus, da sua igreja, estou em grandes apuros. Embora o relativismo do mundo pós-moderno ensine diferente, e essas pessoas acabam acreditando nisso e trazem para dentro das igrejas. E olha, um detalhe, quando algo vem de Deus, não vem para causar tumulto, confusão. Se é um entendimento que precisa ser de todos, Deus vai levantar os meios para que todos sejam confrontados, e Deus vai propiciar o meio para que todos sejam convencidos, porque é dele. Se eu chegar aqui agora e trouxer um novo, um inédito pensamento para você, qual é a sua atitude? Vamos orar a Deus para ver se isso é verdade mesmo. Vamos pedir a Deus que, se for verdade, essa verdade que foi revelada por irmão Alain, também seja para mim. Mas não. Muitas vezes as pessoas dão as costas para a casa de Deus, para a liderança na casa de Deus, dão as costas para o próprio Deus. E acham que sozinhas vão executar a obra. Não vão. Porque o resultado aí é certo, já sabemos. Não é algo novo, isso aí sempre aconteceu desde a igreja ali nos primeiros anos. Nós vimos que pessoas se levantavam para querer fazer as coisas diferentes. Ananias e Safira. No Antigo Testamento temos a notícia de Acã e tantos outros. Então, meu querido, minha querida, tem que fazer a coisa baseada numa decisão deliberada da igreja, orientados pelo Espírito Santo, de maneira estruturada, sistematizada. Assim, o avanço se dá. Ali está o mapa, no grupo do WhatsApp da igreja, eu mandei para vocês. Se você tem na sua Bíblia, certamente aí, antigamente eles botavam até nas Bíblias, sem serem as Bíblias de estudo, os mapinhas. Eu tenho umas antigas lá que tem, né? E esse é o mapa da primeira viagem missionária de Paulo, mapa esse que eu tenho aqui na estudo da King James atualizado. Mas você recebeu no grupo do WhatsApp, depois você dá um zoom para você enxergar melhor, porque aqui só está a referência, é difícil a gente enxergar tudo, né? Pelo menos eu, que tenho miopia, mas Antioquia está aqui. E Antioquia, como nós temos visto e aprendido, é a base do avanço do serviço do reino aos gentios. Notem que eu estou sempre colocando o serviço na frente. Para levarem o evangelho das boas novas de salvação em Cristo Jesus entre os gentios. Então sai lá de Antioquia e vai-se embora. Chipre, Icônio, papapá, depois volta.
tudo planejado. Aí você vai dizer, não, eles ficaram anos recolhendo mantimento. Não é isso. Planejamento pode ser isso também. Mas aqui qual era o planejamento? A gente vai ver, passa pelo que nós estamos falando, né? Que existe uma sequência. Deus chama. A igreja dirigida pelo Espírito confirma. A igreja abençoa e envia. E aquele que é enviado presta relatórios, presta contas. Você quer ver algo que incomoda muita gente no nosso meio cristão? Primeiro falar que tem que reunir para planejar. São as reuniões menos frequentadas. E assim, os pastores, muitas vezes, a liderança da igreja, juntamente com os pastores, ficam até preocupadas em convocar para reunião, para planejamento. Porque o que o próprio crente, que diz que é crente, diz aqui dentro das igrejas, é que planejar é coisa de humano. É? Ué, por que fizeram com Paulo? E com tantos outros? Por que o Senhor Jesus fazia isso? Ou o Senhor Jesus chamava e na mesma hora mandava a pessoa para ir fazer a missão? Ele não cuidava, ele não apoiava? Ele não os ouvia quando eles voltavam? Ele não orientava depois, olha, da próxima vez você lembre disso, daquilo outro. Amados, precisa ter a unção de Deus, a direção ali naquele projeto. O projeto é de Deus. Ele nos deu um propósito de servir. Se nós entendermos isso, colocarmos como prioridade nas nossas vidas, Ele já tem o plano pronto para nos dirigir. Ali no trabalho, ali na escola, ali no supermercado, no banco, na praia, no acampamento, qualquer lugar. Amém? Então essa viagem foi um planejamento ali que ocorreu, né, como nós vimos ali, de execução em 2 anos. E como vocês veem no próprio mapa, né, isso aí está narrado e registrado, voltou ao seu local de origem, né, para dar retorno, para dar feedback. Depois a gente vai estudar as outras viagens, mas Paulo sai de novo, porque Paulo entendia a concepção bíblica do serviço mais importante de qualquer outra coisa. E servir não é só chegar e falar de Jesus para alguém, é depois acompanhar essa pessoa para a qual você falou. Ele acompanhava à distância, com os e-mails, com posts da época, né, as cartas, mas ele também depois voltava lá para ter com seus irmãos. Olho a olho, no corpo a corpo, tá junto para orar, para chamar atenção, para sorrir, para chorar. Isso é serviço. Muita gente quer fazer começando pelo fim. Ah, mas Deus mandou todo mundo. Mandou sim, todo mundo, verdade. Mas não falou que é para todo mundo sair sozinho, fazendo do jeito que dá na cabeça. Existe uma estrutura, um modelo. Esse modelo precisa ser mudado em nossas cabeças. Aliás, é muito difícil a gente entender isso, porque se lá fora, no local de trabalho, nas escolas, no clube onde a gente joga futebol, qualquer grupo social onde nós estamos inseridos, nós recebemos com naturalidade as orientações de um planejamento, coisa mais natural. E por que quando a gente vem para a igreja, planejamento é palavrão? É ofensa? Ou é algo que não é de Deus? Amados, então nessa viagem missionária a gente vai ver aí Atos do capítulo 13 até o 28, ele é conhecido como período do triunfo, ou seja, a igreja triunfou.
Houve oposição? Como sempre. Mas a igreja triunfou, tá? Então, o evangelho da graça de Deus foi pregado ao mundo romano, ok? E foi pregado por intermédio de Saulo, né? Os apóstolos, os discípulos, os servos, todos eles eram servos, como nós precisamos ser servos, e estabeleciam igrejas locais. E eles cuidavam dessas igrejas locais. Normalmente, note isso, quem serve fielmente nas igrejas locais, Deus depois vai levando para abençoar outros contextos, inclusive fora do ponto de vista do território, né? Hoje em dia tem gente que já se converte a Cristo e já se levanta dizendo que não, que tem que servir lá no mundo, lá fora. Não, Deus me chamou para ir para os Estados Unidos, para a África. Sim, creio. Mas Deus tem um processo para te preparar para aquilo. Começa servindo aqui na igreja local. Aí, muita gente já fica com o pé atrás, né? Não, mas eu estou perdendo tempo aqui. Que negócio é esse? Distribuir panfleto com os irmãos ali na rua? Não, estou perdendo tempo. Amados, começa na igreja local. Atos 13:39 é o texto onde pela primeira vez aí Paulo vai registrar a palavra justificados, para explicar, né, o entendimento do que ocorre conosco quando nós somos salvos por Cristo Jesus. Nós somos justificados. Nós todos pelo pecado estamos condenados à morte eterna. O salário do pecado é a morte, assim a Bíblia ensina. Só o sangue de Jesus, ou seja, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que pode nos justificar perante os olhos de Deus e de todo o mundo sobrenatural. Ao olharem para aquele que se arrependeu dos seus pecados, confessou esses pecados, confessou Jesus como Senhor e Salvador, se rendeu a esse evangelho da boa nova de salvação em Cristo Jesus, o caminho, o único caminho, a verdade e a vida, quando ele é olhado por Deus e por todo o mundo sobrenatural, os pecados que estão nele ali não são mais vistos, mas sim o sangue do Cordeiro de Deus, sangue de Jesus, que nos torna, portanto, justos, justificados. O processo da nossa limpeza vem de fora, vem de Deus. Não há nada que eu possa fazer com minha ação, com minha iniciativa própria, para eu me justificar. Quem justifica é Deus. Então, nesse ensinamento, Paulo vai mostrar pela primeira vez essa palavra que é importante. Está aí no versículo 39 do capítulo 13. Pois bem, então a gente também tem que prestar atenção em alguns detalhes lendo esse texto, né? Não confundam Antioquia na Síria, que era a igreja lar de Paulo, com Antioquia na Psídia. Psídia é outro lugar, tá? Mas não é lá na Síria. Isso aí está aí nesse capítulo 13, no trecho do verso 14 ao 54. A propósito, você deve ter lido o trecho todo, eu recomendo, né? Se você não leu, leia em casa, Atos do capítulo 12, verso 25, ao capítulo 14, verso 28. A gente não tem tempo de ler um trecho enorme desse aqui. Alguns versículos a gente vai ler, mas leia para conferir tudo aquilo que é dito, não apenas por mim, mas pelo autor do estudo que está sendo o nosso roteiro aí, ok? Então, já vimos que normalmente,
quando o servo é fiel na sua igreja local, Deus ali preparou, ali o usou, ali o abençoou, Deus o envia também para algo mais. Ok? Então, Deus tem planejamento para tudo, meu querido, minha querida. E a gente vai ficar com esse verso, que é o verso-chave, ou o versículo-chave do estudo dessa manhã. Está lá no verso 49, no livro de Atos, capítulo 13. Lembrando sempre que o nome do livro é Atos dos Apóstolos, mas nós sabemos que são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Ok? Então, vamos ler junto. Eu vou ler aqui, você vai ler na sua casa aí, tá? 3, 2, 1. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. A palavra do Senhor. Naturalmente, quando se falava a palavra do Senhor, também se louvava o Senhor, através da própria palavra, através dos cânticos, dos hinos, da oração. Isso tudo é adoração. Mas jamais sem a palavra. Esse é outro ponto. Já há muito tempo no nosso meio cristão, nós temos aberto mão da palavra. Vocês querem ver a pergunta que eu fiz no início da manhã sobre quantas vezes a gente acorda na semana aí e primeiro vai buscar a palavra, ou se vai olhar lá quais são as lives do dia e da semana? Se nós invertêssemos a pergunta aqui agora, né? Quantos cânticos você ouve no dia? Aí fica mais fácil responder, né? Porque todos nós somos movidos pela música. Não é à toa que se você for lá para o hebraico, somente o hebraico, o grego também, de certa forma, mas o hebraico, ele é um idioma, vários dos livros que ali estão, isso é mais específico ainda, mas o hebraico, a palavra ali do Antigo Testamento, os originais estão no hebraico, nós sabemos, ela é lida como uma música, ela tem uma sonoridade toda linda, maravilhosa que Deus fez. Então Deus também fala através da música. A palavra e a música estão coligadas, são uma coisa só. Mas nós, nos tempos modernos, será que talvez também, de certa forma, influenciados pelos valores lá fora do mundo, não temos vacilado nisso? Nós temos achado que é possível separar a palavra da música. Te passar uma tarefa aqui para essa semana. Para mim também vale. Vamos pegar os cânticos que nós ouvimos e cantamos com maior frequência, só nessa semana. Faça uma lista. Se ficar difícil para a semana, faça para o dia. Escreva aqueles que o seu coração mais se agrada. Ok? Depois você vai olhar as letras dessas canções. Olhou? Grifa aquilo que mais te chama a atenção. Depois perceba se esses cânticos, se as suas letras não falam coisas que mais agradam ao nosso coração do que efetivamente confrontam o nosso coração para mudança de rumo. Se esses cânticos, as letras não são coisas que são muito agradáveis para o nosso coração. Cristo me ama, Cristo me ama. Glória a Deus, Ele me ama, mas e eu amo a Cristo? As 99, Deus é capaz, assim como é o pastor ali cantado, de deixar as 99 que já estão seguras para buscar aquela que se perdeu. Aleluia, glória a Deus. Mas e eu sou capaz também de fazer isso por Ele? Quando eu, sem problema, eu amo cânticos, louvores também, mas é para nossa reflexão. Eu também não posso achar que só louvor vai me edificar,
que eu estou em contemplação, estou adorando a Deus. Deus fala pelos cânticos? Fala, mas Ele também sempre fala junto com a palavra. E olha, a maioria das vezes, primeiro através da palavra. Experiência própria. Porque se eu separo, eu começo a querer gerenciar. E aí o meu gosto vai selecionar, é natural. Ou será que eu vou ficar escolhendo um cântico que fala que eu sou pecador, que eu tenho que mudar, que eu não devo fazer isso, não devo fazer aquilo? Será? Então, amados, e a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Ok? Então, reflita nisso. Aqui a gente está olhando os textos na versão da NAA, Nova Almeida atualizada, tá? Talvez você esteja com a versão diferente nas suas mãos e o português um pouquinho diferente. Aqui eu trago, que está no nosso estudo, uma outra citação lá do nosso irmão Leonard Ravenhill. Ele diz o seguinte, está aí no seu na sua revista: o nosso evangelismo moderno, sem oração, lustroso como aço niquelado, organizado por computador e dimensionado pelo marketing, é tão eficaz como a história do louco que queria derreter um iceberg com um palito de fósforos. É possível derreter um iceberg? Você sabe o que é um iceberg, né? Todos nós já vimos pelo menos uma vez assistindo até o cinema. E normalmente a gente acha que o iceberg, eu era criança e eu achei isso por muito tempo. O iceberg era como se fosse um pedaço de isopor flutuando em cima do mar. Só aquela coisinha branca, né? Na verdade é uma montanha, uma formação que vai lá até o fundo, altas profundidades. É possível derreter aquela montanha de gelo com um palito de fósforos? Impossível, né, gente? Mas a gente tem cometido muitas vezes essa loucura, ó, sem oração. Uma das características da igreja em Atos era exatamente orar o tempo todo. Quando o povo orava, grandes coisas aconteciam. A libertação de Pedro, João, os outros apóstolos quando foram presos. Inúmeras situações. Mas hoje a gente acha que sem oração a gente faz as coisas acontecerem. A gente, como faz com a música, a gente vai separando os grupos na nossa caminhada. E Deus ensina que tudo é junto, com um propósito só, um só sentido: servir a Deus. Não, oração é lá com as irmãzinhas do grupo da intercessão. Que dificuldade é a igreja participar dos encontros de oração? Até de quarentena, nós temos aí um grupo de oração na igreja. Não sei aqui quantos de nós que estamos envolvidos, mas eu posso arriscar. Porque assim é na igreja na face da terra, salvo raríssimas exceções, onde as pessoas já entenderam que precisam orar. Mas qual é a tendência? Não, eu sou da equipe dos que dirigem os estudos. Então a equipe que ora é outra. Não, eu sou do grupo da música. Esse negócio de ficar orando lá, jejuando, não é para mim, não. Então os irmãos vão fazer por mim. Isso não é de Deus. Oração, ó. Não é essa organização que Deus está falando. Ok? Vamos lá. Então, qual é o pano de fundo principal quando a gente olha no texto? Urgência e soberania de Deus. Aí sim, vamos ler Atos, capítulo 13, verso 1 ao verso 4. Aqui eu vou ler agora na King James, tá? Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo.
E ministrando eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia e dali eles navegaram para Chipre. Lembra do mapinha? Né? Aquela ilha grande lá, Chipre, lá no meio do mar Mediterrâneo. Então, literalmente tiveram que embarcar na viagem, né? Fazer a travessia para levar a palavra de Deus adiante. Então, a igreja orava e jejuava, a igreja submetia-se ao Espírito. Está escrito aí, meu querido. Verso 2. Ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e fala claramente aos nossos corações. Para que isso aconteça, tem que ter oração. O verso anterior, o verso primeiro, fala que eles estavam fazendo o quê? A igreja estava reunida. Lá os mestres, os profetas, estavam orando e jejuando. E aí o Espírito Santo falou, o Espírito separou quem que seria o enviado para essa jornada específica. Barnabé e Saulo. E aí, quem que jejuou e orou? Os líderes, a igreja. Botaram as mãos sobre Saulo e Barnabé e os enviaram. Muitas vezes, cometemos erros também. Nós enviamos sem termos orado antes. E aí, a escolha do homem gera problemas. Pergunto para você, lá dos 12, quando Judas havia se suicidado, a igreja foi, os apóstolos, e separaram logo um outro homem, também fiel, cheio do Espírito. Mas lendo o restante da narrativa, seria Matias o novo apóstolo? Ou seria Saulo, a quem Cristo pessoalmente foi ter um encontro com ele ali? O relógio está correndo. A igreja submetia-se ao Espírito Santo. Sem submissão, não há evolução. A igreja se associava. Os salvos têm que estar unidos no propósito. Mas quando o Espírito Santo está na direção e não o homem, essa associação é normal, é natural. Quando uma coisa é conduzida por homens somente, é muito difícil essa associação. A gente está falando aqui de homens, olha só, que curiosidade. Profetas e mestres, talvez na sua versão esteja doutores, né? Ser profeta é pregar, é declarar a palavra de Deus. Você também é um profeta ao declarar a salvação em Cristo Jesus. São pessoas aqui diferentes, não são necessariamente apóstolos, não são os apóstolos, ok? Isso vale para você e para mim também. Um deles era Barnabé. Olha como Barnabé aparece, principalmente no livro de Atos, na palavra. Servo do Senhor, recebeu a palavra, sempre permaneceu em oração e sempre obedeceu em submissão. Estava junto com ele Simeão, chamado Níger. Olha aí, hoje em dia fica essa gritaria e se cobrando até das igrejas, posicionamento com respeito à questão racista, entre aspas. O Evangelho, a palavra de Deus sempre incluiu todos os povos, todas as nações, todas as raças. Nunca houve separação. Se a humanidade faz isso, tem algo muito errado. E é um problema da humanidade que precisa se render à salvação em Cristo Jesus,
Se assim fizer, nada disso vai existir. Você pega, não basta aqui a Bíblia, você pega os livros históricos da igreja de Cristo Jesus, você vai ver sempre irmãos da África envolvidos. Onde é que está a separação? O racismo? Será que as igrejas têm que ficar levantando bandeira dizendo que Black Lives Matter? Não, todas as vidas importam. E sempre importaram. A palavra de Deus diz que não há acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Então a salvação é para todos, não era para os judeus. E olha que coisa interessante. Tinha o Simeão, tinha o Lúcio de Cirene, tinha Manaém. Lê aí o que está escrito depois de Manaém, depois da vírgula. Ele era irmão de quem? Foi criado com quem? Com Herodes. Olha que coisa, a palavra de Deus transforma. Herodes que degolou João Batista. A palavra de Deus não tem acepção, mas olha, tem que ter oração, tem que ter jejum para transformar as vidas deles, assim como as nossas. Então, meu querido, minha querida, a igreja se associa como o Espírito Santo está dirigindo, é muito mais fácil. Não há divisões, não há barreiras. Quando isso está acontecendo, tem que dobrar mais o joelho, tem que orar, tem que se submeter. E isso tem impedido muito o avanço da igreja de Jesus. Eu, a começar por mim, tenho que deixar Deus derrubar essas barreiras. Agora eu tenho que querer que Ele faça isso, né? Porque se eu impuser uma barreira 1000 vezes maior, a gente já conhece o esquema de Jesus. Jesus não chega arrombando. Jesus pergunta se pode entrar. Você tem deixado ele entrar? Então, Paulo e Barnabé lá em Chipre, do verso 4 ao 12, a gente vai ver que chegando lá em Salamina, uma cidade na ilha de Chipre, Paulo e Barnabé vão à sinagoga, lugar onde se reuniam os judeus com o propósito de leitura e da lei e da instrução. E ali anunciaram a palavra de Deus. A salvação vem primeiro para os judeus, ninguém pode negar isso, meu querido, minha querida. E a salvação jamais foi tirada dos judeus, veio através dos judeus. Jesus é judeu. Só que os judeus rejeitaram e negaram o que as Escrituras já diziam. O que as Escrituras diziam? Está lá em Isaías 42, verso 6. Eu, Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão e guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. A aliança é com Israel, mas a luz vem para todos os gentios, nós inclusive. Não há como olhar para o plano de Deus e separar, assim como eu falei da música, da adoração da palavra, separar os gentios. É promessa de Deus lá em Abraão. E o método que Deus trabalha, e trabalhava com Saulo, era primeiro vai falar para os judeus. Hoje em dia, que pavor eu tenho disso. Tem muito crente se levantando contra Israel. Olha, não somos obrigados a concordar com tudo que a nação geopoliticamente faz e fala. Mas nós não podemos deixar de orar, jejuar. E nos princípios e nos valores que são de Deus que eles seguem, solidarizar com eles. Isso ao longo do tempo muda, a gente vê isso. Lá na fundação de 48 de Israel, de volta, o estado que nós hoje conhecemos, poucos foram os povos que se associaram com Israel. Até os Estados Unidos, naquela época, a Grã-Bretanha, ou seja, o Reino Unido e outras nações, eram contra, por causa do problema político que ia gerar numa região onde os árabes dominavam. Mas Deus, que é o Senhor da história e tem propósito para tudo, levou exatamente a quem? Os judeus que vinham da antiga União Soviética para irem para lá, para reinaugurar o Estado de Israel.
Quem forneceu para eles aqueles aviões cacareco lá que foram usados por Israel? Para enfrentar os ataques dos povos inimigos em volta com jatos. Quem forneceu aquelas cacarecos lá que foram transformados? Foi a Tchecoslováquia. Agora, hoje a gente olha na história como Deus controla a história e mexe com os corações e levam pessoas que são até contra Deus a fazerem a sua obra. Hoje é o reverso. Hoje os Estados Unidos apoiam, ladeiam. Então aqui não é questão de filosofia, de política, a questão é a palavra. Palavra que dá discernimento. A palavra também aponta para um tempo onde todos os povos, todas as nações vão se perfilar contra Jesus. Na guerra lá com o anticristo. Então, meu querido, vem primeiro pelos judeus. A gente não pode, como igreja, você não pode tecer comentários e profetizar o mal contra o povo judeu. Quando você faz isso, ou você apoia coisas contra o povo de Deus, você está se aliando ao anticristo. Pense nisso. Vou ler só mais 2 versos. A gente conclui por aqui hoje. João 4, 22. Quem que falou isso aqui? Jesus. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus ensinou os seus discípulos que a salvação vinha dos judeus. Isso é verdade. Não é dizer que eles são melhores ou piores, mas a palavra é assim, a aliança foi com esse povo. A nova aliança em Cristo Jesus alcançou a nós gentios, mas nós não podemos ignorar essa realidade. E finalmente, por essa manhã, aqui eu peguei uma foto onde tem uma cadeirinha, lembrando dos salva-vidas, né, que estão nas praias. De onde vem a salvação? E o detalhe ali é que a cadeira está vazia, mas está vazia não é porque o salva-vidas não foi para a praia, não. É porque ele está andando, atento, ó, olhando no território. O mar pode parecer que não tem maremoto, não tem tsunami, mas ele está lá, andando, olhando, preocupado, agindo, submetido e submisso à vontade de Deus, em ação. Muitas vezes nós que dizemos que temos essa salvação, preferimos ficar sentados ali na cadeira. Quando nós vamos para a praia para ficar sentado. Que a maioria das vezes a gente não vai nem para a praia para sentar, para olhar nada. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Quem falou isso? Saulo. E ele falou para os judeus na sinagoga. Então, judeus precisavam e precisam ainda hoje, muitos, dessa salvação, porque eles deram as costas para o nosso Deus. A gente vai parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Eu incentivo você firmemente a ler o restante, ok? De Atos 13 e Atos 14. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse privilégio, essa oportunidade, obrigado pelo confronto que a Tua palavra nos faz. Nós sabemos que, como pais, como filhos, todo pai, todo filho cuida dos seus filhos, o orienta, porque deseja que ele desenvolva o seu potencial e também que ele seja bem-sucedido. E porque sabemos que todos nós precisamos de alguém que nos cuide, que nos oriente e que também nos exorte. Ó Deus, portanto, que essa sua palavra, através desse estudo, venha romper os nossos preconceitos, venha nos tirar do comodismo, venha
nos tirar da inércia, ó Deus, em nome de Jesus, para que entendamos que precisamos ser esse canal. Mas antes de mais nada, entendamos o nosso papel, que é o papel de sermos servos. Se não entendemos isso, jamais oraremos, jamais jejuaremos, jamais obedeceremos à direção do Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé. E agora, Pai, cuida cada um dos nossos irmãos, de seus lares, suas famílias, para que tenham também sido edificados por essa palavra. Dá-nos um domingo ainda diante de Ti, agora no momento específico do culto, de louvor e adoração a Ti. Dá-nos essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui Te servindo, que o façamos com toda a alegria que vem do Senhor. Perdoa os nossos erros, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo, um abraço no seu coração, até domingo que vem. Mas, lendo o estudo, tá bom? Um beijo, tchau.